A história da Grécia Antiga remonta aos tempos pré-históricos, com a chegada dos povos indo-europeus na região que viria a ser considerada como Grécia. Esses povos estabeleceram as bases para a cultura grega que mais tarde floresceriam de maneira notável. Esses povos são os micênicos e os minoicos. Dentre os povos que mais se destacam são os dórios, os eólios, os aqueus e os jônios. No período pré-histórico, as tribos gregas eram organizadas em genos. Mas o que seriam os genos? Genos são unidades sociais e familiares que compartilhavam laços de parentescos e desempenhavam um papel fundamental na estrutura social. A era homérica, representada pela Ilíada e Odisseia, marcou o surgimento da literatura grega. A Ilíada narra os eventos finais da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia conta a jornada de Ulisses de volta para casa após a guerra. Esses poemas épicos atribuídos a Homero forneceram valiosas informações sobre a sociedade, a moralidade e os valores dos gregos antigos. No período arcaico, as sociedades gregas, conhecidas como polis, começaram a se desenvolver. Atenas e Esparta emergiram como as mais proeminentes entre elas. Atenas era conhecida por sua democracia direta, na qual os cidadãos participavam ativamente das decisões políticas em uma assembleia popular. Esparta, por outro lado, era uma sociedade militarizada, onde o foco principal era a disciplina e a preparação para a guerra. A cidade de Esparta localizava-se na parte peninsular da Grécia, em uma fértil planície chamada Lacônia, fundada pelos dórios. Essa se tornou uma das mais poderosas polis. A sociedade espartana é dividida da seguinte forma: os espartíatas, descendentes dos antigos fundadores da cidade dos dórios, tinha o privilégio de utilizar as melhores terras e controlar o poder político. E também existiam os periecos, aqueles que não resistiam à dominação dória, sendo deslocados para a periferia da cidade. Os espartanos eram conhecidos pelo seu militarismo e também pelo laconismo. Mas o que é o laconismo? O falar pouco e de maneira sucinta. Eles também eram conhecidos pela xenofobia, que seria a aversão aos estrangeiros. Tudo isso tinha a função de manter os questionadores e as ideias diferentes o mais distante possível dos habitantes da cidade. Já em Atenas, a cidade de Atenas reunia um grande número de tribos, e dentro da sua sociedade ficavam os eupátridas, os bem-nascidos, a camada dominante composta pelas famílias tradicionais que formavam a aristocracia ateniense, os georgóis, camponeses proprietários de terras menos férteis, os demiurgos, artesãos e pequenos comerciantes, os tetas, grupo marginalizado e sem terra, os metecos, estrangeiros intimamente ligados à vida da cidade, e os escravos, adquiridos em guerra ou por dívidas. Na sociedade grega, como já falei, havia uma clara divisão entre cidadãos e não cidadãos e escravos. Os cidadãos masculinos tinham direitos políticos de participar da vida pública, enquanto as mulheres, estrangeiros e escravos tinham status social inferior e pouco direito. A democracia grega antiga tinha algumas semelhanças com a democracia moderna, como a participação dos cidadãos nas decisões políticas. No entanto, havia diferenças significativas, como o fato de que a democracia ateniense era direta, enquanto a maioria dos sistemas democráticos modernos é representativa. A Grécia Antiga foi marcada por conflitos militares significativos, como as guerras médicas contra o Império Persa e a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. A Liga de Delos, liderada por Atenas, foi uma aliança de cidades-estados gregas formada para resistir à invasão persa, enquanto a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, surgiu em oposição à Liga de Delos. No primeiro momento das guerras médicas, nós vamos ter vitórias tanto dos persas como dos gregos. No final foi assinado o Tratado de Susa, que dava vitória aos gregos. Após as guerras médicas, os gregos eles vão iniciar a Guerra do Peloponeso, onde as polis se unem para ir contra Atenas. Nesse período de enfraquecimento, nós vamos ter a invasão dos macedônicos liderados por Alexandre o Grande, onde nós vamos ter o início do período helenístico, o que vai dar início ao período helenístico. O período helenístico foi caracterizado pela fusão da cultura grega com outras culturas no Oriente Médio, resultando em um intercâmbio cultural significativo conhecido como helenismo. Alexandre estabeleceu um vasto império que se estendia do Egito à Índia, difundindo a cultura grega e facilitando o intercâmbio entre diferentes povos e civilizações. E é importante destacar que esse período, que é o último
do período grego, o helenismo, acontece realmente após a morte de Alexandre o Grande. A cultura da Grécia é uma cultura muito rica e influencia o mundo todo. Dentre os legados culturais que os gregos deixaram para os povos atuais estão a filosofia, a história, a medicina, a matemática, a religião, os esportes, e é interessante destacar que dentro dos esportes, o deus que era homenageado durante os Jogos Olímpicos era Zeus. E dentro dos principais deuses nós vamos ter Zeus, senhor dos deuses, Poseidon, deus dos mares, Afrodite, a deusa do amor, Atenas, a deusa da razão, e também tem os semideuses, ou heróis, que realizaram feitos extraordinários como Teseu. A religião grega não estabelecia regras para o exercício de crenças. Por exemplo, a vida após a morte era um tema recorrente, mas não existiam técnicas ou regras. De modo geral, os gregos eram politeístas e seus deuses eram caracterizados pelo antropoformismo. Tinham forma humana e, em muitos casos, estavam sujeitos às mesmas reações dos seres humanos. Vale destacar também dois grandes legisladores, Solon e Drácon. Solon e Drácon foram dois grandes legisladores. Drácon se notabilizou por estabelecer as primeiras leis escritas em 621 a.C. E Solon ficou conhecido com as leis que proibiam a escravidão por dívida. Durante também o período grego, nós vamos ter vários líderes que chegaram ao poder pela força sem sofrer necessariamente a rejeição do povo. Alguns deles até tiveram bastante aceitação popular. Esse foi o período das tiranias. Clístenes, também um grande legislador, organizou ainda o ostracismo, um sistema de proteção contra os políticos que deixassem de representar os interesses dos cidadãos. E esse foi um pequeno resumo sobre os gregos. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.